Estamos vivendo dias difíceis, dias diferentes, esquisitos. Porém, Deus não mudou. Ele continua agindo como agiu no passado, ele age no presente e agirá no futuro. Sua palavra permanece a mesma. As pessoas mudam. Muita coisa mudou, está mudando e todo minuto, todo segundo tem coisas mudando. E muitas mudanças são saudáveis. São mudanças para a gente sair da nossa zona de conforto. Quem sabe você está chateado com alguma coisa da sua vida porque você não quer sair de onde você está. Você não quer tomar atitude porque você está com medo. Você está com receio, você está inseguro. Eu tenho dito que uma das maneiras de você saber que você está tomando a decisão certa, duas palavrinhas que tem que estar na tua mente, no teu coração. É você ter paz interior. Paz e alegria. É quando você toma uma decisão e vem um sentimento dentro de você de paz. De paz, de harmonia. Então é muito importante a nossa oração, a nossa conversa com Deus. Quando eu estou orando aqui, ou quando nós estamos aqui no estúdio orando por você ou por vocês, nós estamos fazendo um papel de um intercessor. Quando você ora por alguém, quando alguém pede oração para você e você começa a orar e pedir para Deus abençoar aquela pessoa que você conhece ou talvez não é nem o teu conhecido, mas alguém disse, olha, ora para o vizinho, ora para o fulano de tal. Então quando você faz isso, você está sendo um intercessor. Mas o que a gente está falando já praticamente há uma semana não é essa oração necessariamente intercessória, e sim você, a oração para você. Porque existe muitas pessoas que não entenderam isso. Você precisa pedir revestimento. Você precisa, quando você vai orar, nos seus minutinhos de fé, você precisa entender que você precisa pedir algumas coisas. Primeiro, peça quando você for orar, para você, primeira coisa, peça perdão dos seus pecados. Diga, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoe as minhas falhas. É você que tem que fazer isso. Você falando com Deus, em nome de Jesus, peça perdão. Depois, você pode e diz o seguinte, Jesus, me proteja com o teu sangue, Jesus. Me dê proteção, porque o sangue de Jesus nos protege, nos livra de todo mal. Então peça, Senhor, me proteja com o teu sangue. Depois também tem o revestimento das armaduras espirituais. As armaduras espirituais. Não vou me estender explicando item por item, não é esse o objetivo. Isso aqui é apenas um encorajamento e já eu entro na oração intercessória, eu vou orar por vocês e com vocês. Mas peça, Senhor, me proteja com as armaduras espirituais. O soldado, usando a linguagem militar, quando uma nação vai para a guerra, eles vão preparados, é ou não é? Não vai enviar gente despreparada, vai enviar soldados e várias categorias ali no exército que tem, eles vão para a guerra, na verdade, com todo aquele aparato de uma guerra, conforme o exército daquele país tem, não é assim? Eles vão para a guerra, eles vão se protegendo e vão para a guerra. Então nós temos que entender também que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, entendeu? Está escrito aqui, Efésios capítulo 6, o verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O verso 13 diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Interessante quando ele diz aqui, tomai toda a armadura. O soldado que vai para a guerra, ele tem que colocar toda a armadura, né?
que ali lhe é fornecido para se proteger a si, e vai à batalha, né? Vai à guerra, né? Interessante que ele diz assim: toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Então não é todo dia que vai ter o mal, não é todo dia, né? Mas no dia mal, naquele dia, naquela batalha. Mas você já tem que estar preparado para isso, ok? Tem que estar preparado. E é interessante que, se você ler Efésios 6, do 10 ao 17, aqui na realidade o apóstolo aplicou aqui uma metáfora. O que é isso? Uma metáfora. Ele se baseou na armadura e na roupa de batalha do soldado romano do século I. Ele fez aqui uma comparação. A armadura e roupa da batalha do século I, do soldado romano, diz aqui. Entendeu? Então essa metáfora militar pretende mostrar a nós que agora também estamos engajados em uma batalha ativa, ok? Embora algumas pessoas, ou embora alguns sugiram que o ponto de vista de uma contenda agressiva, contínua, minimize a vitória alcançada da cruz, ele, na verdade, afirma a vitória e todo o resto. Ou seja, toda batalha espiritual combatida hoje em dia é vitoriosa somente ao se apropriar da provisão da cruz e do sangue de Jesus Cristo, o sangue de Cristo, entendeu? Provisão da cruz e do sangue de Cristo. Lembra que eu falei? Você pediu a proteção do sangue de Jesus. Por isso que eu sempre aconselho, existem pessoas, talvez na sua ingenuidade, talvez na sua achando que está tudo preparado, existem cristãos que ele sai orando na casa dos outros, ele sai orando para lá e para cá, para lá e ele começa a ter problemas. Por quê? Porque às vezes Deus não mandou ele fazer isso, mas ele quer fazer isso. Alguém falou que ele tem que fazer isso, e ele sai orando para todo mundo, né? Então ele tem que entender que se você não está preparado para isso, não faça isso. Você está indo e entrando em lugares que não é para você entrar, entendeu? Preste atenção nisso aqui. Porque às vezes tem pessoas que entram nessa área aí no sentido da oração intercessória e ele entra. Aí ele está numa certa igreja, não tem ninguém, vai você mesmo, né? Aí entra pessoas despreparadas, né? E entrou nessa área, meu amigo, vai ter chumbo grosso, entendeu? Vai ter batalha. Então não é porque o fulano é autoridade, vai lá que Deus mandou. Não é esse negócio de Deus mandou, né? Tem que saber, será que é Deus que mandou mesmo ou é coisa da cabeça da gente, né? Tem coisa que nem tudo Deus mandou, é a gente que quer fazer mesmo, entendeu? Então você tem que ter esse entendimento espiritual. Esse é um assunto muito amplo, eu estou fazendo um resumo aqui, tentando escolher algumas palavras que você venha entender, embora eu sei que o Espírito Santo que vai fazer você entender, nosso professor Espírito Santo, mas então você tem que entender isso, entendeu? Você tem que compreender essas coisas. Às vezes, no afã de querer ajudar, você abraça o mundo, coisa que Deus não mandou você fazer isso, né? Certo? Então, eu estou dando dicas aqui, por isso que eu estou enfatizando, nós estamos enfatizando, você se revestir na sua casa, aí você ter o seu momento de oração. Quando lançamos isso aqui, e eu disse assim, escolha 15 minutos, não é uma coisa assim para ficar, se é que é 15, só 15 tá bom? Aí vai de cada um tem uma realidade, cada um tem um costume. Tem pessoas que 15 minutos para ele orar sozinho é uma eternidade, porque ele não tem esse hábito. Por isso nós estamos ensinando você. Por isso que o nosso ministério aqui, nesses mais de 17 anos que estamos ensinando aqui, eu sempre ensinei isso. Isso que eu estou falando não é de agora. Eu sempre ensinei essas coisas, porque eu uso a Bíblia. Eu não uso um outro livro, eu uso só a Bíblia. Entendeu? Então, como eu uso a Bíblia, então eu estou ensinando as mesmas coisas. Talvez a gente muda as palavras, talvez a gente muda, a gente fala comunhão com Deus, né? Eu já tem que estar conectado com Deus. Às vezes a gente usa palavras modernas, mas é a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. Então você precisa, se você quer uma vida saudável, você precisa ter o seu tempo com Deus. Eu estou falando na individualidade, tá? Eu estou falando da oração individual. Eu não estou falando ainda da oração coletiva, com mais pessoas. Então, o que Deus tem me dado essa graça para ensinar, essa graça aqui para instruir você na palavra.
Entendeu? Na palavra. É isso é muito sério. Isso é muito interessante. Então, Deus quer falar com você. Né? Deus quer falar com você. E uma das maneiras de Deus falar com você, a gente sabe que se a gente lê as Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela vai falar com a gente, ok? Isso aqui é seguro. Mas quando você ora, essa oração que é você e Deus, você apresentando os seus pedidos pessoais, os seus pedidos, a sua necessidade espiritual, você está se sentindo... Agora parou de mandar. Teve uma época que muita gente mandava pedindo oração. Pastor, ora por mim, eu estou fraco na fé. Acho que de tanto eu ensinar que eles pararam. Ou porque ficou forte na fé, ou porque às vezes estava até com vergonha de ficar pedindo, fazendo esses pedidos. Estou fraco na fé. Eu sempre digo o seguinte, o que enfraquece a nossa fé? É falta da palavra de Deus, de crer na palavra de Deus, de falar com Deus, de dialogar com Deus. Ok? Por isso que eu falei no início, tem que acender o fogo do Espírito. Incendeia. Deus precisa incendiar a minha vida, a sua vida. Então, quando eu busco a Deus, o Espírito Santo vai nos fortalecer. Você caminha pelo poder de Deus. É o poder do Espírito Santo na tua vida. Tá certo? É o poder. A nossa caminhada espiritual, a gente vence com estratégia espiritual e não com estratégia humana. A nossa vitória vem através da nossa fé em Jesus, da nossa guerra espiritual, que Jesus já venceu lá na cruz, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, guerra espiritual, batalha espiritual, se usa armas espirituais e não a inteligência humana, não a estratégia humana. É oração, meu irmão. Não tem outro nome, é oração. A oração é uma das armas, né? Essas armas poderosas, ok? Poderosas. Ele diz aqui, dentro da armadura de Deus, Efésios 6, 17 e 18, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está atrelada à oração. Entendeu? Você precisa compreender isso. Por isso nós estamos ensinando você. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ok? Então, aqui ele está nos ensinando aqui. Então tem a proteção divina. Então, diga isso. Eu faço isso. Eu faço. Sempre quando eu estou orando, ali, eu e Deus ali, eu falo. Ontem eu fiquei orando só para mim. O que eu estou ensinando, eu coloco em prática. Não adianta ensinar uma coisa e você não praticar. Porque tem muitas pessoas que ensinam um monte de coisa, mas eles não colocam em prática nada. É tudo conversa fiada. Entendeu? O negócio é colocar em prática. Entendeu? É assim. Então não adianta ficar aí querendo ensinar, eu também vou ensinar. Primeiro, se você for ensinar uma coisa, de duas uma, ou você já pratica aquilo ou vai praticar. Senão é balela, senão é conversa fiada. Tá certo? Vamos lá. Então, toma a armadura. Eu sempre digo, eu ainda falo, Senhor, me proteja com as armaduras espirituais, me proteja com o teu sangue. Eu faço isso. Por quê? Porque é necessário. Porque a gente precisa dessa proteção divina. Entendeu? Eu vou concluir para a gente orar. Vou fazer misturar aqui um texto aqui. Eu vou usar uma irmã aqui, uma mulher de fé, que a mulher era bem jovenzinha. Ela só tinha... quase, diz a Bíblia, quase 84 anos. Barbaridade, hein? Quase. Então devia ter 83 e uns quebrados, né? Quase, né? Olha o que diz a Bíblia aqui em Lucas, capítulo 2, o verso 36 em diante. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Falava dele quem? Falava de Jesus, né? Então, eu percebi aqui nessa mulher abençoada que ela foi uma notável mulher idosa e viúva, a Ana. A Ana, a profetisa, ela veio de
da tribo de Asser, a tribo que seria abençoada e que deveria banhar em azeite o seu pé. Olha que lindo, está escrito em Deuteronômio 33, 24. Banhar em azeite o seu pé. Esse aqui significa o quê? É um sinal de alegria e felicidade. Então, essa senhora de quase 84 anos, ela era feliz e alegre. Entendeu? Porque ela era uma coluna especial ali no projeto de Deus. Então, banhar em azeite o seu pé é um sinal de alegria e felicidade. Tem muitos filhos e filhas de Deus que não têm essa alegria e não têm essa felicidade. Existe um espírito chamado espírito de religiosidade. Um dos sintomas de quem é religioso, só ele está certo. Só a religião dele está certa, só a igreja dele está certa. Esse é o famoso religioso, ele precisa ser liberto, isso é um espírito de religioso. Outro sintoma de um religioso, ele está num lugar com 30, 40, 50, 100 pessoas cultuando a Deus, mas ele não está cultuando a Deus, ele está observando a vestimenta dos outros. Ele fica medindo as roupas dos outros. São os famosos religiosos de plantão. Em todo lugar tem essa gente. Eles precisam ser libertos, esse pessoal precisa ser liberto. Eles não são libertos, não. São religiosos. Eles sofrem porque eles ficam reparando os outros. Isso é um espírito de religioso. Mas a irmã Ana aqui não era assim, não. A mulher tinha alegria e felicidade. Ok? Mas também, observando a história dessa profetisa aqui, mas também os descendentes de Asser, né? Asser aqui era uma tribo. E a Ana, que eu estou falando, ela era descendente dessa tribo aqui. Ok? Então, os descendentes de Asser deveriam ter sapatos de ferro e metal, denotando o quê? Força. Está escrito em Deuteronômio 33, 25. Ana exemplificou essas qualidades de unção, olha só, unção e firmeza. Depois de ficar casada durante apenas 7 anos, seu marido morreu e essa viúva escolheu uma vida de jejum e oração. Ou seja, ela, mulher de oração, mulher de fogo, hein? Mulher de fogo, hein? Abençoada, hein? Entendeu? Ela optou, ela não quis casar mais. Decisão dela. Ela se dedicou só para Deus. Glória a Deus, né? Então tem gente que é assim. Então, o que eu estou ensinando? O que eu estou incentivando você, meu amado e minha amada ouvinte? A ser um cristão sensível à voz do Espírito Santo. Porque o espírito religioso, ele deixa a pessoa, ele tem a aparência que serve a Deus, mas ele tem uma cara triste. Ele vai orar, a oração dele dá um desespero. Teve uma vez que eu fui num funeral, e funeral já é triste, né? Porque você vai... Aí uma certa, não vou falar a instituição, questão de ética, mas quando a pessoa começou a orar, meu Deus do céu, quase que eu saí correndo. Jesus de Nazaré. Falei, sangue de Jesus tem poder. Entendeu? Então, é complicado, meu irmão. Então, existem muitos filhos e filhas de Deus, né, que elas não têm essa unção, elas não estão felizes. Elas estão tristes por dentro, né? E elas estão atrás dessa alegria. Então, o que você tem que fazer? Você tem que falar, Jesus, se eu estou sendo um religioso, se eu estou sendo uma religiosa, você tem que falar isso para Deus, estou te ensinando. Você tem que falar para Deus, Deus, se eu tenho esse espírito de religião na minha cabeça, Jesus, o que o pastor está falando aí, se eu tenho isso, então arranca, Jesus, tenha misericórdia de mim. Isso é sério, pessoal, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós morávamos no interior do Paraná, numa cidade pequena, e eu lembro, a pastora Eva, ela é muito simpática, muito assim, ela tem facilidade de comunicação, de fazer amizade, né? E uma vez ela foi na feira da cidade, essa cidade menor tem as feirinhas lá, e ela encontrou uma certa pessoa, que também não vou dizer o nome da instituição, né? Esse pessoal dessa instituição, eles são muito fanáticos, e são esquisitos às vezes, e eu não estou dando nome, então beleza, né? Então, quando a pastora se identificou como pastora, né, aquela mulher mediu a pastora de baixo em cima. Então, são essas pessoas que eu estou falando. Ela mede as pessoas pela aparência, entendeu? Então, não estou dizendo que são todas, mas boa parte são religiosas. Elas são escravas de uma religião. Elas são escravas de uma instituição religiosa. Elas são escravas do tal do pode e não pode. E com isso, ela não busca Deus. Não são todos, é claro, mas tem.
Então o que acontece? Tem que buscar Deus, tem que investir na oração. Então essa oração que eu estou batendo nessa tecla aqui é você, vou usar uma palavra aqui espiritual, preste atenção, é você se despir diante de Deus, é você e Deus, falar coisas que você não fala para ninguém, mas fala para Deus, porque Deus vai agir na tua vida, meu irmão. É isso que nós estamos ensinando, entendeu agora? Ah, entendi, pastor, então é isso, abençoado, é isso. É essa oração que eu estou, nessa primeira parte dos 21 dias, falando. Entendeu? Não adianta, às vezes você quer orar para todo mundo. Você está se revestindo para você? Você está se protegendo? Aí por isso que muitas pessoas que entram na área da intercessão, tá cheio de BO para resolver. Por quê? Porque ele entrou onde não era para entrar. Se meteu onde não foi chamado. Ele foi dar ouvido à voz dos homens. E aquele, me coloca. O que você está fazendo? Ah, me mandaram fazer isso, estou fazendo. Eu falo, tem gente fazendo o que não é para fazer, que vai lá, você está escalado para fazer isso. Né? Entendeu? Então você tem que saber. Você é inteligente, pô. Fala com Deus que Deus vai falar com você. Deus não é Deus de confusão. Você acha que Deus vai usar o pastor? Ah, irmã, Deus falou que é para você fazer tal coisa. Aí eu falo para uma pessoa fazer tal coisa que Deus falou para mim, falar para aquela pessoa. Mas aquela pessoa não tem paz, não tem alegria, está desmotivada, não está fazendo com vontade. Você acha que isso é de Deus? Eu não concordo, não é de Deus. Por que Deus vai falar para mim, falar para o fulano de tal, fazer tal coisa, mas ele está emburrado, faz com cara feia, faz de qualquer jeito. Você acha que isso é de Deus? Deus não é Deus de confusão. É aí que está o problema. Entendeu? Então eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu acredito o seguinte, se eu estou íntimo de Deus e alguma pessoa superior a mim fala algo para mim, vai ter concordância. Se não tiver, alguma coisa está errada. Ou eu estou errado ou o outro está errado. Entendeu? Casa dividida não prospera. Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Entendeu? Então você tem que analisar isso. Usa a inteligência que Deus te deu. Peça a Deus sabedoria, discernimento espiritual. Por isso que eu usei essa palavra se despir, no sentido de se abrir para Deus. Porque tem pessoas que, em vez de ela se abrir para Deus, ela se abre para o vizinho, ela fala para o vizinho, ela vai no salão de beleza para ficar mais bonito ou mais bonita lá, e sai de lá, mas todo mundo sabe da vida dela, porque ela ainda fala alto e todo mundo escuta. Entendeu? Os parentes sabem de tudo, um monte de gente, o bairro inteiro sabe de tudo, mas ela não fala para Deus. E você fica falando para todo mundo, você acha que o pessoal tá aí, não está nem aí com você. Essa é a verdade. A gente não está nem aí com a gente. Você vai falar dos problemas, não está nem aí. Entendeu? Então não seja bobo, não seja enganado. Que tem gente que pergunta, como é que você está? Eles querem que você fala um rosário de tristeza, de desgraça. Mas eu vou te dar uma dica, quando alguém pergunta, como é que você está? Fala a verdade, mas fala, estou bem, Deus está me dando força. Fala diferente, você vai ver. Quem é quem? Então, quando você ora e tem esse diálogo com Deus, Deus te deixa forte. Por que eu estou falando com firmeza? Porque Deus está me dando graça. Eu já orei lá em casa. Tem pessoas que têm que ir em tal lugar para orar. Isso é importante. Mas você já tem que sair abençoado, meu irmão. Isso é vida com Deus. E a vida, ela é sua, é só sua, é sua. E Deus te deu essa vida para você viver e viver com qualidade. Então, tenha uma vida de oração. Desenvolva. Ah, não tem costume. Então começa a acostumar. Você quer o quê? Tem que acostumar, ué. Ninguém nasceu sabendo. É ou não é? Estou aqui para isso, para te ajudar. Se você acha que é bom e você concorda, coloca. Se você, pastor, eu não concordo com nada disso. Então, meu irmão, então você está na estação errada. Entendeu? É isso, pessoal. Eu sempre falo para Deus, Deus, eu quero falar o que o Senhor quer. Eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale, não aquilo. Entendeu? É isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais um dia de vida, Pai. Se eu estou vivo, e se não aconteceu o arrebatamento, então é porque o Senhor tem planos para mim e para milhares de pessoas que também estão vivas e estão me ouvindo neste momento, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero te apresentar todos os pedidos que estamos recebendo neste momento de pessoas de várias partes do Brasil e alguns também de outras localidades, de outros países. Pedidos os mais diversos, pessoas pedindo socorro, precisando de cura divina, outros pedindo salvação da família, libertação, restauração de casamento, restauração de família. Meu Deus, faz um milagre, Pai.
Tenha misericórdia de todos nós, tenha misericórdia de cada ouvinte, de cada internauta, de cada um que está nos acompanhando agora ao vivo pelo rádio, ou aquele que está me ouvindo ou estará ouvindo este vídeo, este áudio em outro horário, seja pelo nosso canal do YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá, ou algum áudio que possa alguém estar gravando, espalhando em alguns grupos aí, que a bênção de Jesus alcance a todos. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus esse espírito de tristeza, de desânimo, de depressão, de estresse, essa obra maligna, esse feitiço, esse mal que foi feito, que foi arquitetado no inferno para destruir essa pessoa. Em o nome de Jesus de Nazaré, nós expulsamos todo o mal. Doença maldita, sai dessa casa, sai dessa família, na cabeça aos pés dessa pessoa, revista com a tua bênção, Jesus. Coloca, Senhor, o teu sangue sobre esta pessoa, restaura a saúde do povo, Pai. Saúde, Senhor, de pessoas que passaram por uma cirurgia e que estão em recuperação, restaura aonde foi feita a cirurgia, Pai, nessa parte do corpo desta pessoa, dê saúde, dê força, dê ânimo e dê muitos anos de vida para essa pessoa, para ela te servir com alegria, meu Pai. Libera uma unção, como o Senhor ministrou sobre a vida da Ana, essa profetisa, que era uma mulher de oração, mulher que se consagrava. Ó Deus, abençoa, levanta mais Anas, levanta Josés, Marias e outros homens e mulheres, pessoas que realmente venham se engajar com alegria, meu Pai. Desperta os que dormem, que haja um despertamento espiritual, um genuíno avivamento espiritual, e cremos que o verdadeiro avivamento espiritual começa com arrependimento. Há necessidade de arrependimento. Se arrependemos dos nossos pecados, se arrependemos das coisas erradas, eu repreendo também o espírito de religiosidade. Sai dessa casa, sai dessa família, sai espírito mau, sai em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória com sinais, prodígios e maravilhas. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance a todos que nos ouvem. Abençoa a chave da casa, da empresa, os documentos, pedido de oração para negócios, a questão financeira, trabalho, emprego, também empresa, aqueles que montaram o seu negócio, aqueles que têm causas na justiça, questões para vender, a venda de um imóvel, de um carro, de um caminhão, de uma propriedade, de uma fazenda, de um sítio. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor prepare a pessoa certa para comprar, que dê tudo certo este negócio. Abençoa, Senhor, esta água que os ouvintes separam com tanta fé, e eles acreditam nas nossas orações. Estenda tuas mãos, Jesus, de misericórdia para curar, para salvar, e esta água após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa aqueles que ofertam, dizimam, contribuem, os famosos agentes de Deus. Abençoa todos, Pai, e todos tenham um dia de excelência, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos e abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, o nosso querido Brasil, e onde chega esse momento de fé, chega ali o agir de Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente querida, aquele abraço, até amanhã, permitindo Deus, e às 3 da tarde estaremos no Sítio Cercado, na rua São José dos Pinhais, número 295, 3 horas da tarde, no Sítio Cercado. Aquele abraço, gente! Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.